importância do investimento no Ministério Infantil. É algo que junta todo esse tema. Eu vejo muitos lugares, eu vejo muitas pessoas falarem uma frase assim: aqui está o futuro da igreja. Olha que bonitinho, não é, gente? O futuro pastor, o futuro pregador, o futuro levita, o futuro evangelista. Uau! Linda essa palavra, não é? E o que você pensa falando assim, ouvindo isso? Aqui está o futuro. Vamos pensar. Não precisa me responder, não. Quero só que você pense. O meu pensamento é assim. Quando eu penso no futuro, é algo que está lá na frente. É algo lá, posso dizer assim, que um pouco até distante para os meus olhos. Mas o tempo é tão rápido, né? Que é rápido esse futuro vai chegar. E assim, eu sou mãe, então o que eu penso? Quando eu falo de futuro, eu penso no futuro dos meus filhos. O que eu desejo, sim, é que eles venham exercer. Claro que a gente pensa, primeiramente, no como vai ser a vida do meu filho, dos meus filhos. Como vai ser a casa. Claro que a gente quer o melhor para os nossos filhos, que ele tenha pelo menos um lugar para morar, uma casa boa, que ele tenha alimentação na sua casa, que ele venha casar, que ele venha ter filhos, que a vida dele seja uma vida muito feliz. É assim que a gente deseja, é assim que a gente pensa o futuro deles. Mas você pensa no futuro deles? Só pensa? Ou você pensa e faz as coisas acontecerem? Por exemplo, são crianças e adolescentes, eu vou citar. Se é uma criança, ele tem uma certa faixa etária, eu já vou começar a conversar. Você quer ser o que quando você crescer? E aí, quando vai crescendo, eu vou lá investir num curso, para ele fazer um curso. E aí, um curso, a criança ou o adolescente gostou muito de fazer uma certa coisa, então eu vou botar num curso de inglês, ele gosta muito de inglês. Eu vou botar num curso de informática ou de computação, enfim, alguma coisa do tipo. Então, eu tô fazendo o quê? Eu estou investindo no futuro que ele vai exercer lá na frente. Eu estou investindo, digamos, no mercado de trabalho do meu filho. Então, eu já estou investindo em alguma coisa. Eu estou investindo que ele aprenda as coisas do Senhor, a palavra de Deus, que ele exerça, por exemplo, ser um pastor na igreja, um cantor, um tocador de sucesso na presença do Senhor. Eu não estou falando financeiro, estou falando de sucesso na presença de Deus. Que ele invista no ministério e saiba qual é o sentido do chamado dele. Então, eu estou investindo nesse futuro. E aí eu pergunto para você que está me assistindo. Você está exercendo o futuro das crianças da sua igreja, como você tanto diz, ou quanto vocês tanto ouvem, ou como vocês tanto falam na igreja, enfim? Você está investindo nesse futuro? Você está investindo lá na sala das crianças, uma sala com básico, você está só o básico. O básico é uma mesa, as mesas, enfim, cadeiras para as crianças sentarem, as mesas para as crianças escreverem, um piso, uma sala, né? Um quadro, alguns materiais escolares, né? Que a criança tem que a EBD usar. Enfim, eu estou investindo nesse básico. Você está investindo nesse básico? Pelo menos isso, nessa parte, eu não estou nem falando de uma sala de luxo. Eu estou falando do básico de uma sala de aula. No básico de separar as idades para que as crianças tenham um aprendizado bem melhor de acordo com a sua idade. Porque eu duvido se lá na escola do seu filho ele tivesse aula com crianças de, por exemplo, a criança tem 6 anos. Se ele tivesse numa sala de aula com uma criança de 6, a outra 7, a outra de 14, a outra de 12, você ia gostar? Você não ia. Logo você ia questionar. Porque aquela criança é muito grande para estar na sala de aula. Está atrapalhando meu filho. Aquela é muito pequena, não vai aprender. Logo você questionaria. E por que na igreja a gente tem essa mania de colocar dentro da sala de aula, de um quadrado, que às vezes é até um ovo, coloca, porque eu sei o que eu tô falando, porque eu já vi isso, eu já vivenciei também.
coloca a criança, várias crianças numa sala do tamanho de um ovo e quer que elas fiquem lá. Fica lá. Às vezes, muitas vezes calor, as crianças saem de lá pingando suor. Muitas vezes ninguém sabe nem o que tem lá dentro. Às vezes, porque já aconteceu comigo, de não ter nenhuma cadeira, muito menos uma mesa para a criança sentar. Muito menos um lugar para ela se apoiar, o material, o caderno. Muito menos material escolar. As tias têm que fazer e acontecer para as coisas acontecerem. Só que eu quero dizer para você, se isso acontece na sua igreja, a partir de hoje as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai mudar. Porque Deus não deu essa palavra em vão de jeito nenhum. Então o que acontece? É necessário cuidar desse futuro. Existem crianças sim que querem aprender sim, que tem um chamado sim. E muitas vezes nós não estamos querendo colocar esse chamado em prática. Então as crianças dependem, já que vocês ou outra pessoa falam, enfim, o futuro presente da igreja. O futuro da igreja, aliás. O futuro da igreja. E não cuida do futuro. Amém? Só que a partir de hoje, a nossa palavra, a sua palavra, se você falava isso, vai mudar. Você vai dizer agora, aqui está o futuro presente da igreja. O futuro presente. Por que é o presente? Porque é agora que as crianças têm que aprender. Porque é agora que as crianças já são os pastores da igreja. Porque é agora que eles são os evangelistas. Então, o que nós temos que fazer? Colocar em prática esse chamado, colocar em prática esse desejo, esse presente da igreja. É mostrar que essas crianças têm um chamado. E esse chamado é necessário que os adultos estejam ajudando, investindo. Não estou dizendo investir só financeiramente, estou falando investir. Existem crianças que fazem algo na presença do Senhor, mas não conseguem fazer sozinhas, porque elas precisam da ajuda da família, precisam da ajuda da igreja, precisam da ajuda não só da tia lá da salinha, mas precisa de ajuda de todos esses membros desse corpo de Cristo. Eu queria ler aqui em João 21, 15, 17, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Eu quero te perguntar, cordeiro é filho de quê? Cordeiro é o quê? Cordeiro é filho de ovelha. Ovelha é o quê? Ovelha é adulto. Cordeiro é criança. E a primeira estrofe do versículo fala de cordeiro. Não fala cordeirinho, claro que tem algumas outras traduções. Não estou falando cordeirinhos, diminuindo as crianças. São crianças? Sim. São pequenos? Sim. Mas eles são pequenos, grandes pregadores, pequenos, grandes profetas, pequenos, grandes servos do Senhor. Ou você vai esperar essa criança crescer para ela decidir o que ela quer. Se ela quer servir a Deus, se ela quer ir para a igreja, se ela quer ser um cantor, se ela quer ser um pregador, se ela quer ser um evangelista. Não. Você tem que cuidar desse futuro. A criança já tem que exercer o seu chamado desde criança. É necessário que você deixe ou faça situações para as crianças entenderem isso. Saber o seu devido lugar, saber este corpo que agrega esse lugar que ela se sente, tem que se sentir bem ali. Porque senão, se ela não se sentir bem, quando chegar a uma certa idade, essa criança não vai servir a Cristo. A primeira oportunidade que surgir, ela vai sair disso. Ela vai sair da igreja, ela vai sair, porque ela não aprendeu. Ela não teve um apoio, ela não teve um convívio, ela não se sentiu parte deste corpo de Cristo. E então, essa responsabilidade é de todos nós. Ela não é só da tia da sala, ela não é da líder do Ministério Infantil, só não. É de todos. É necessário uma ajuda desse corpo todo, desses membros todos. E essa ajuda é sua. E aí agora para terminar, eu vou finalizar aqui. Em Mateus 19, 13, 14 diz, Jesus, porém, disse, deixa vir a minhas crianças e não os impeçais, porque dos tais é o reino do céu.
Então, vendo esse versículo, nós vemos os próprios discípulos impedindo as crianças de chegar até Jesus. Onde Jesus passava, sempre tinha uma criança. Jesus amava e ama as crianças. E muitas vezes os discípulos impediam as crianças de chegar até Jesus numa certa situação. E aí eu te digo que hoje também nós impedimos isso. Sim, sabe como? Quando existe algo para as crianças, eu não levo o meu filho para o possível ensaio que vai ter. Quando eu também, a tia lá da sala, colocou um ensaio ou uma reunião e eu não me importei em ir. Então, o pai e a mãe que está preocupada com o que está preocupado também com a vida cristã do seu filho, ele está lá na reunião. Ele está lá na tia agora, nessa época de pandemia, procurando saber o que ela vai fazer agora. Tia, meu filho tá aqui. Você tá investindo, ajudando seu filho em casa? Em alguma coisa? Você tá ajudando? Você tá investindo na vida cristã do seu filho? Você tá preocupado esses dias de pandemia que não tem mais culto para criança, não tem mais a salinha, não tem mais a EBD onde ele possa estar aprendendo? Você tá? Você tá preocupado em dar ideias para essa tia para que ela possa fazer alguma coisa para a criança? Online, ou seja, como for, uma estratégia? Pois é, então é agora a hora de você mostrar que você está preocupado com a vida cristã da sua criança, com a vida cristã do seu filho. É nessa hora e é nesse momento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse momento especial que o Senhor me deu, essa palavra. Fiquei muito agradecida pelo convite, tá? Espero que eu esteja passado para vocês aquilo que Deus desejou falar para vocês. E é isso, gente. Vamos investir nessa importância do ministério infantil na igreja, dessa importância do chamado, dessa importância da vida cristã das nossas crianças, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo da tia Aline e até mais.